Fala, mulherada abençoada! Hoje é dia 55 do nosso devocional e nós vamos entrar na parte número 7, Forte na Graça. E o tema de hoje é: seu passado não é seu futuro. E a nossa palavra base hoje está lá em João 8, 10 e 11. Quando Jesus se ergueu, não vendo a ninguém mais, além da mulher, disse a ela: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Disse ela: Ninguém, Senhor. E assim lhe disse Jesus: Nem eu te condeno. Podes ir e não peques mais. No devocional diz assim: Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Nenhuma de nós é sem pecado, e muitas vezes nos deitamos com homens, religião ou com o mundo em busca de nos afirmar. Mas isso sempre nos decepcionará. No final das contas, pecado e religião trairão você. Em João 8, Jesus deu dignidade, poder e honra a uma mulher sem nome que havia virado um espetáculo público. Jesus olhou para além do óbvio e se recusou a reconhecer o estado atual daquela mulher como sua condição permanente. Em essência, ele lhe disse: seu passado não é seu futuro. Vá e não peque mais. O pecado era seu passado, mas a piedade é seu futuro. O cativeiro era seu passado, mas a liberdade é seu futuro. A vergonha era seu passado, mas a dignidade é seu futuro. A nudez era seu passado, mas vestes de esplendor são seu futuro. Jesus faz muito mais do que perdoar essa mulher. Ele a manda embora livre. O perdão é onde a liberdade começa. Livre dos grilhões do pecado, a graça move-nos adiante, a fim de que o pecado não nos enlace novamente. Primeiro, Jesus derrama prodigamente sua misericórdia sobre nós. Depois, ele nos fortalece pela graça. Pois o pecado não nos dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos 6,14. A misericórdia lida com o que fizemos, e a graça nos capacita a andar de modo que honre o que Jesus fez em nosso favor. A misericórdia e a graça de Deus nos capacitam a deixar para trás nossa vida pecaminosa e a andar no futuro e esperança divinos. Nós recebemos graça. O poder de nosso antigo cativeiro foi quebrado. Está na hora de termos mais fé nas palavras de Cristo, nosso libertador, do que no poder das correntes. O domínio que elas têm sobre você não é tão grande quanto a reivindicação de Deus para você. Ouse crer e deixe para trás as sombras de seu passado. Então ela começa falando aqui que muitas vezes tem algumas formas, as quais nós buscamos nos afirmar, ou seja, não sermos rejeitadas e sermos aceitas. Então ela dá exemplo como nos deitar com homens, ou seja, aqui não é só o ato em si, mas a busca nas pessoas, essa afirmação de que somos alguma coisa, na aprovação dos outros. E aí então ela fala também sobre a religião ou com as coisas do mundo, mas aí ela deixa claro que isso sempre nos decepcionará, porque de fato a nossa busca não está nessas coisas. A nossa identidade, a afirmação de quem nós somos está em Deus, naquilo que Ele diz sobre nós. E aí então ela fala da passagem, da mulher adúltera, porque com certeza o que estava gravado no coração dela ali é de que ela era
adúltera. Essa era a identidade dela naquele momento. Mas não foi isso que Jesus mostrou para ela. Aquela era a condição, ou seja, o estado dela naquele momento. Era como ela estava e não como ela é ou quem ela é. E isso se confirma nessa frase em que ela fala que Jesus olhou para além do óbvio e se recusou a reconhecer o estado atual daquela mulher como uma condição permanente. O pecado dela não definia o ser dela, mas sim o estado. Então, é como eu estou, uma condição que pode mudar e não quem eu sou, algo permanente. É isso que ela quer deixar claro aqui, da forma como nós nos vemos. Nós não somos os nossos pecados, nós não somos determinadas na nossa identidade por eles. E isso fica muito visível no título do nosso devocional de hoje: seu passado não é seu futuro. Ou seja, é uma condição de mudança. Realmente é o seu estado e não algo que define você. Você é assim para sempre e acabou. E aí, das 5 frases que ela cita aqui, do que era o passado dela e agora é o futuro dela, a que me chamou a atenção foi: o cativeiro era seu passado, mas a liberdade é seu futuro. Essa frase gritou para mim, porque eu já comentei aqui em outros devocionais como eu tenho a tendência de tomar ações, atitudes diante de situações que estão ocorrendo hoje, né, no meu presente, baseada no resultado que aconteceu no meu passado. Então, por exemplo, acontece alguma discussão com alguém e quando isso se repete, a minha tendência já é: não quero nem conversar com essa pessoa sobre esse assunto, porque eu já sei o que ela vai falar. Já sei qual é a resposta, já sei qual é a cara que a pessoa vai fazer, eu já sei todo o contexto de como vai ser. E aí eu me retraio, e aí eu não falo o que eu preciso falar, eu não exponho o meu sentimento, porque esses pensamentos se baseiam em resultados do passado, em que a pessoa realmente não quis conversar sobre isso, não quis resolver o problema, mas as pessoas mudam. E acima da decisão das pessoas em mudar, as circunstâncias mudam de acordo com o plano de Deus. Então, se hoje Deus fala para mim: você precisa ir lá e resolver tal assunto com tal pessoa, a minha tendência é olhar para o passado, ficar presa nele, né? O cativeiro era seu passado, e pensar: não vou falar porque não vai resolver, não resolveu lá atrás, não vai resolver agora, mas Deus está mandando eu ir. Ele fez algo em todo o cenário, ele fez alguma mudança, ele tocou na mente, no coração dessa pessoa, o Espírito Santo foi na minha frente para preparar o coração dessa pessoa para que agora seja diferente, mas eu tô vivendo e tomando as minhas atitudes com base no passado, presa nesse cativeiro do não vai resolver, do não vai adiantar nada. Então, Deus fala aqui para mim, nesse momento, que o cativeiro era meu passado, mas a liberdade é o meu futuro. Ele me fez para ser livre, e isso é uma frase que ele me falou recentemente. Livre nas minhas escolhas, livre nas minhas emoções, e eu não posso mais viver presa nesse cativeiro. Eu preciso entender que ele traz essa liberdade para mim. E mais abaixo, continua: Jesus faz muito mais do que perdoar essa mulher. Ele a manda embora livre. O perdão dele libertou ela
de continuar praticando o pecado, de continuar cometendo os mesmos erros. E aí eu amei essa frase, gravou mesmo no meu coração. O perdão é onde a liberdade começa. Já comentei aqui também da minha dificuldade do auto-perdão. Deus já me perdoou, já me liberou daquilo, já me fez ir embora livre como Ele fez com essa mulher. Mas eu mesma continuo lá me punindo. Não, porque você não deveria ter pensado, porque você não deveria ter feito, porque você é isso, porque você é aquilo. Meu Deus, como que você pode fazer isso? Me autocondenando. Quando a palavra diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. E essa é a hora em que você olha para você no espelho. No caso aqui, eu tô olhando para mim aqui no vídeo e falando com a sua alma. Joyce, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A palavra também fala, que foi o versículo que o Espírito Santo me trouxe esses dias, falando para mim sobre ser livre, que foi para a liberdade que Jesus nos chamou. E então verdadeiramente sereis livre. É sobre isso. E aí, o que mais me impressiona em trazer isso como uma verdade hoje para o meu e para o seu coração é a continuação que ela fala nas frases seguintes sobre a graça. Primeiro, Jesus derrama prodigamente sua misericórdia sobre nós. Depois, ele nos fortalece pela graça. Graça é favor imerecido. Então, nos momentos em que, assim como eu, você vier a se autocondenar, não conseguir se perdoar por ter feito algo, sabendo que você já orou, você já se arrependeu, você já pediu perdão ao Senhor, Ele já te perdoou, porque é simples. A graça é simples. Ela não foi de graça, custou o sangue do nosso Jesus, do nosso Senhor. Mas para nós, ela é de graça. Nós não pagamos nada por ela, nós não conseguiríamos pagar. Mas ela é um favor imerecido. Não tem como eu merecer esse favor. Esse é o ponto. E é aqui que entra o receber a graça do perdão de Deus. E aí então ela continua, a misericórdia lida com o que fizemos. O Senhor tem misericórdia de nós quando nós caímos no pecado. E a graça nos capacita a andar de modo que honre o que Jesus fez em nosso favor. Então, quando você recebe algo que você não merece, com certeza as suas atitudes serão diferentes, porque você vai querer de alguma forma, ainda que não seja possível, retribuir aquilo que você recebeu. E aí então, essa forma vai ser honrando ao que ele fez. E como a gente honra isso? Abandonando o pecado. Toda vez que o pecado bater na nossa porta, nós nos lembrarmos. Às vezes vai acontecer de ainda assim nós cairmos, porque tem algumas coisas que acontecem muito rápido, em questão de segundos ou milésimos de segundos, e quando você viu já foi. Mas ele tem muita misericórdia e muita graça para derramar sobre nós. Na verdade, é algo que não tem fim. E aí ela fala, e eu quero deixar isso aqui até como uma declaração, se você puder falar aí comigo também. Nós recebemos graça. Fale para você mesmo. Eu recebo a graça. O poder de nosso antigo cativeiro foi quebrado. Glória a Deus. Aleluia. Está na hora de termos mais fé nas palavras de Cristo, nosso libertador, do que no poder das correntes. Meu Deus, que pancada! Que pancada eu tomei agora com essa frase. No momento em que
eu não me auto-perdoo, em que eu falo pra mim, não podia ter feito isso, e fico ali me condenando. Eu tô dando mais poder para as correntes do que para as palavras de Jesus, meu libertador. Acho que aqui só cabe, na verdade, uma reflexão, uma contemplação de Jesus diante dessa frase. Não vejo muito o que comentar sobre ela, para ser sincera. Só o respirar fundo e muito obrigada, Jesus. Me ajuda a crer mais nas tuas palavras, a crer mais em quando o Senhor fala para mim como falou para essa mulher: você está perdoada, vai e não peque mais. Do que acreditar, do que dar poder às correntes que me aprisionam no meu passado, querendo me manter nesse lugar de culpa. Me ajuda, Senhor. E aí ela termina dizendo: ouse crer e deixar para trás as sombras de seu passado. Viva o presente. Viva essas situações que acontecem hoje, ainda que elas sejam parecidas, que os assuntos pareçam dar voltas, mas com um olhar diferente, com uma perspectiva diferente. Pare de se autoculpar, se condenar. Aceite a minha graça, aceite o meu perdão e siga em frente para um futuro lindo que eu tenho para você. É isso que Jesus está falando para mim e para você aqui hoje. Amém? Vamos fazer então uma oração do nosso devocional? Pai Celeste, obrigada por me perdoares e me agraciares com o futuro. Eu creio nas tuas palavras de luz, mais do que nas mentiras das trevas. Vamos repetir então a nossa frase do dia? Eu sou forte, porque meu passado não é meu futuro. Vamos orar então por esse tema? Paizinho, em nome de Jesus, eu quero te pedir nesse momento, Senhor, que nós não venhamos, Senhor, a nos afirmar, Pai, em qualquer coisa que seja desse mundo, nas pessoas ou até mesmo na religião. Que nós não venhamos a buscar nessas coisas, Pai, a aceitação que nós só teremos em Ti. Que nós não venhamos a buscar nessas coisas esse tipo de aceitação para não sermos rejeitadas, mas que em nome de Jesus nós encontremos em Ti, Pai, a aceitação de quem nós somos, porque foi o Senhor quem nos criou assim. E é o Senhor quem transforma aquilo em que nós fomos corrompidas pelo pecado e pela maldade desse mundo no ser que o Senhor criou de fato, para que nós fôssemos nessa terra. Nosso pecado não é uma condição permanente, é apenas um estado o qual o Senhor, com todo o seu amor, graça e misericórdia, vem e nos resgata, nos transforma, nos livra, nos traz a liberdade para que nós possamos deixar Ele para trás. Portanto, isso não é uma condição permanente, mas temporária, porque nosso pecado não define quem nós somos, mas apenas como estamos. Por isso, essa frase realmente faz todo sentido, Senhor. Venha como está, mas não permaneça dessa forma, porque o Senhor é aquele que nos transforma em quem nós devemos verdadeiramente ser em Ti. Que nós possamos, Senhor, ser libertas desse cativeiro, Pai, do passado que nos prende, de situações, Pai, em que nós vivemos que parecem se repetir, Senhor. Que em nome de Jesus nós possamos olhar para Ti todas as vezes que nós precisarmos tomar alguma atitude, alguma decisão, Pai, entendendo que o nosso passado não é o nosso presente e nem o nosso futuro. E então, assim como o Senhor fez com aquela mulher, Jesus, nós podemos ser verdadeiramente livres por Ti, aceitando e recebendo de todo o coração a Tua graça, favor imerecido sobre nós. Nos ajuda, Senhor, a deixar para trás, Pai, toda a culpa, Senhor,
todo o peso que o pecado e também o inimigo quer nos manter nesse cativeiro, Senhor, traz para nós. Que em nome de Jesus, em Ti, nós possamos ser verdadeiramente livres e que a Tua graça nos capacite a cada dia, Senhor, a honrar o que Jesus fez por nós naquela cruz. E assim, quando nós viermos a cair e a decepcionar o Senhor diante daquilo que o Senhor fez por nós, que nós possamos receber novamente graça sobre nós. A cada erro, a cada queda, que nós não venhamos a permitir que isso nos prenda, que nós venhamos a ficar mesmo cativas, Senhor, desse sentimento de culpa, fazendo com que isso nos afaste de Ti. Que nós possamos correr para Ti, Senhor, no mesmo instante em que nós cairmos, Pai, para receber da Tua graça, da Tua misericórdia, que são infinitas. Nós declaramos que todo o cativeiro do passado foi quebrado no nome de Jesus e que nós precisamos crer mais nas palavras de Jesus, que é o nosso libertador, do que no poder das correntes que nos aprisionam, Senhor, ao passado, aos nossos erros, às nossas falhas. E que em nome de Jesus nós possamos ousar, Senhor, crer e deixar todas as sombras do passado para trás. Olharmos para Ti como nosso verdadeiro alvo, Jesus. Nos arrepender, sim, mas não ficarmos presas a isso. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e já te agradecemos pelo seu favor imerecido sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Então agora você pode ficar com o louvor para encerrar esse seu momento com o Senhor. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.